que tenham passado bem o domingo, aproveitando para repor as forças, refazer forças e colocar as coisas em ordem. Normalmente, o domingo a gente acaba aproveitando sempre para essas tarefas. Agradecendo sempre pela companhia de vocês, agradecendo a Jesus a oportunidade deste estudo, agradecendo a proteção dos bondosos benfeitores espirituais, do nosso grupo espírita Allan Kardec, a quem mais uma vez rogamos a proteção necessária para o estudo desta noite. Que eles possam passar pela casa de cada um dos participantes, deixando a bênção confortadora do passe, acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam no ambiente de nossa casa, nos envolvendo nossos entes queridos, que eles possam ser acolhidos e encaminhados para o nosso grupo espírita, onde receberão todo o amparo de que necessitam. Então, mais uma vez, Senhor, nós rogamos a vossa proteção, a inspiração daqueles bondosos amigos espirituais que nos têm acompanhado nesses estudos, de modo que as lições desta noite possam ser portadoras de fé, de esperança, de encorajamento, de compreensão, Senhor, dos teus ensinamentos. Muito obrigada por tudo, Jesus. Pois bem, hoje é o nosso encontro de número 75 e estamos aqui na parábola do rico insensato. Vamos só voltar aqui para lembrar que ela está inserida num diálogo de Jesus com uma pessoa da multidão. E isso é descrito no Evangelho de Lucas, nos versículos 13 a 15. A parábola propriamente em seguida, dos versículos 16 a 20, e por final, uma advertência de Jesus no versículo 21. Então, essa é a situação que encontramos para esta parábola e também já comentamos o significado da palavra insensato, e não são apenas os ricos, né, que podem agir com insensatez. Todos nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, corremos o risco de muitas e muitas vezes ter as mesmas características, ou pelo menos pensar às vezes como pensa esse rico insensato, tá bom? Eu vou sair aqui do PowerPoint para poder, fazendo aquele vai e volta, para poder compartilhar o texto que eu estou usando ainda do livro do Kenneth Bailey, já que essa parábola é citada somente no Evangelho de Lucas. E a parábola, propriamente, ela é composta de 5 estrofes, como chama o autor do livro chama, né, de estrofes. Nós já passamos, na semana passada, nós paramos aqui, olha, no que ele chama de plano presente, ou seja, já que o rico teve uma colheita exuberante na sua propriedade, ele imediatamente, a curto prazo, já sabia o que fazer. Derrubar dos celeiros dele e construir outros maiores para poder armazenar o seu material e os seus bens. Nós paramos no plano futuro. E justamente esses dois últimos aqui, olha, o plano futuro é ficar sossegado para o resto da vida, descansado, comendo, bebendo e se divertindo, porque ele tinha mais do que suficiente. E depois, ali, um chamamento do próprio Criador para aquele rico insensato. Justamente essas duas últimas estrofes são as mais extensas. E então, eu não sei se vai dar tempo da gente terminar hoje com
o fechamento da parábola, onde Jesus cita um provérbio, tá bom? Se não der para fazer hoje, não tem problema algum, a gente continua na próxima semana. Nós não temos pressa alguma, nem prazo determinado para fazer esses estudos. Então, para quem tem o livro, nós vamos pular para a página 136, onde está a quarta estrofe, que é o plano futuro daquele rico. Então, vamos lá, 136, para quem tem o livro e pode acompanhar. Aqui, olha. Nós paramos na estrofe, então, número 4, plano futuro. Essa estrofe, gente, ela é a quarta e a quinta, né? As duas últimas, elas são um pouquinho extensas, tem muita informação, talvez a gente só consiga ficar mesmo com as duas esta noite. E então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para Margarete começar a leitura para mim, se ela puder, e depois eu vejo quem mais que pode pegar aqui a leitura, porque a gente vai lendo e a gente vai comentando, tá bom, gente? Pode ser, Margarete? Pode sim. Desculpe, eu fui conectar a tomada para já ficar livre disso. Imagina. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Estrofe 4. Plano futuro. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens ajuntados para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-se. Este discurso não é triste. No entanto, é digno de pena. Olha como ele começa. Pois né? é. Esse homem rico e autoconfiante alcançou, conseguiu, tudo aquilo que ele desejava agora foi realizado. Ele necessita de um auditório para o seu discurso de chegada. Quem está disponível? A família, os amigos, os escravos e suas famílias, os anciãos da aldeia, os outros proprietários rurais. Quem se regozijará comigo? O pai da parábola do filho pródigo tem uma comunidade pronta em qualquer momento a juntar-se a ele em uma festa de regozijo. Vamos lembrar, né, que ele realmente, quando matou, disse para matar que ia matar o boi, ia matar o melhor, o mais gordo, né, o mais... Isso. Nós não estudamos essa parábola ainda, tá mais para frente. Mas só para a gente lembrar, só para ele juntou um pessoal ali, né? E esse coitado. O pastor e a mulher. Foi ali que eu parei? Sim. O pastor e a mulher conclamam os seus amigos e vizinhos para se alegrarem com a ovelha e a moeda achadas. O morador do Oriente Médio, essencialmente gregário, sempre tem uma comunidade ao seu redor, como a gente já tinha visto a semana passada, né? Que tudo era resolvido em conjunto. E esse homem? Ele pode conversar tão somente consigo mesmo. O seu único auditório é a sua própria nefesh. Que nós vamos entender já que palavrinha é essa. Vamos lá. Dizer que ele devia estar falando com o seu corpo e não com a sua alma é entender o texto erradamente. A palavra alma, psique, é a tradução da hebraica nefesh, que significa pessoa toda.
Nefesh reaparece nas versões siríacas desse texto. E a palavra árabe, nafs, é usada quase exclusivamente nas traduções árabes. São muito próximas, né? De repente, até uma questão de pronúncia, de que a gente não sabe, que eu não sei, nem do hebraico e muito menos do árabe, né? De repente nefesh, nafs, tem uma sonoridade muito próxima, né? Assim, a ideia não é que ele está se dirigindo ao seu corpo em contraposição à sua alma. O alvo é a sua mentalidade. Ele pensa que todas as necessidades da pessoa total podem ser satisfeitas por bens materiais bem preservados para o uso exclusivo do seu proprietário. Isso. Só, Margareta, agora que a gente leu esse parágrafo, eu vou voltar na estrofinha lá, olha. Vamos lá. O rico e direi a minha alma. A alma tem muitos bens ajuntados para muitos anos, descansa, come, bebe e diverte-se. Ué, mas a alma come? A alma bebe? A alma descansa, bom, pode até descansar, mas ela se diverte? Olha a pegadinha. A alma vai fazer o quê com muitos bens materiais? Nada. Entendeu, gente? Por isso que aqui ele fala que ele está... Aí vem a questão as palavras do hebraico, gente, elas são... a gente fala que elas são pobres, que o hebraico na época era pobre, mas elas são cheias de pegadinhas, porque, olha, nefesh não significa alma, é a pessoa toda, ou seja, o corpo e mais a alma. Ou seja, o ser encarnado. Porque o ser encarnado tem um corpo e uma alma. Então, é isso que ele está dizendo aí. Olha, o alvo, ele não está se dirigindo só, como ele fala, a ideia não é que ele está se dirigindo ao seu corpo em contraposição à sua alma. O alvo é a sua mentalidade. Porque ele pensa, o quê? Se o meu corpo estiver totalmente satisfeito, comendo, bebendo, descansando, se divertindo, o corpo, a alma ficará bem. Ah lá, olha, ele pensa, aliás, não é só ele, né, gente? Muita gente ainda hoje também pensa que todas as necessidades da pessoa total, corpo e alma, podem ser satisfeitas por bens materiais. Aí é que está a questão, né? Se o meu corpo tiver o que comer, o que beber, como se divertir e como descansar, o corpo está tranquilo, o corpo tem todas as suas necessidades satisfeitas, então a minha alma falou, olha, alma, fique tranquila, porque o seu corpo é como se a alma tivesse o corpo, né? A alma tem um corpo, então, como dizendo, alma, fica tranquila, porque o seu corpo não vai passar necessidade. Essa era a mentalidade dele, e de muita gente até hoje, né, gente? É muito mais, assim, se o corpo está satisfeito, a alma também está, então a alma está satisfeita e o corpo também, é uma via de mão dupla, né? Sim. Mas é totalmente egoísta, né? Então vamos lá. A palavra que temos traduzida por diverte-te é uma palavra cheia de significado. Mais uma vez, o tradutor conseguiu acrescentar no jogo de palavras ao texto, mediante uma cuidadosa escolha de vocabulário. Nossa, tá um cheiro de queimado aqui. Corre desligar lá o... Gente, o que é? Bom, vamos lá. Mais uma vez, o tradutor conseguiu acrescentar um jogo de palavras ao texto,
mediante uma cuidadosa escolha de vocabulário. A rara palavra usada nesta passagem para traduzir produzir abundantemente é euforeo. Não sei que acento é aqui. É grego, né? Eufóreo. Né? Eu não sei se esse acento aqui é aberto ou é fechado, mas enfim. Porque ele fala aqui, gente, olha, o evangelho, no caso de Lucas, foi escrito em grego, Sim. né? E depois traduzido para o latim. Então, ele está falando aqui do texto em grego. Então, vamos falar de um jeito que fica mais fácil para a gente. Eufóreo significa produzir abundantemente. Mas olha que interessante o que ele vai colocar a respeito desta palavra em grego. Pode continuar, Margarete. Os gregos acrescentavam o prefixo eu às palavras para intensificar o seu sentido, como se fosse um muito, né? Aí o abundantemente, né? Sim. Algo que é bom se torna muito bom com este prefixo. Desta forma, angeleo é dar notícias. Euangeleo é dar boas notícias. E no Novo Testamento se torna a palavra que designa a proclamação do Evangelho. Aliás, esta mesma palavra, evangelho, provém daquela palavra grega com o mesmo sentido. Olha lá, euangeleu. É. Então, dar notícias muito boas. Então, o evangelho traz notícias Olha, muito boas. evangelho, bem próximo, né? É, certo, gente? Foreu, Isso. aqui, significa produzir fruto. Assim, euforeu significa produzir fruto em abundância. E também, aqui nos versículos 19, a palavra que é traduzida como diverte-te é fraino. Olha, é muito fraino. Exatamente. E daí vem o eufórico, não é, gente? É. A pessoa que está eufórica, ela está feliz, muito feliz, né? Ela não está feliz, ela está muito feliz. Então, vejam que a raiz começa com essa daqui, que é o foreo, que produzir fruto. E o euforeo, produzir fruto em abundância. E divertir-se, eufrainó. Então, vamos que tem mais coisa ainda com essa palavrinha. A forma nominal desta mesma palavra é eufron, que significa um estado de autocontentamento. A raiz dessas duas palavras é from, que se chega ao português na palavra diafragma, e from é o diafragma. Que engraçado, gente, bom. Como observa Bertrand, o diafragma era antigamente considerado como sede da atividade intelectual e espiritual. O diafragma determinava a natureza e a força do fôlego e é por isso também o espírito humano e suas emoções. Assim sendo, qualquer palavra que tivesse eufron possuía uma pessoa. Uma pessoa, isso, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tivesse eufron possuía uma medida adicional de boa vida e de tudo que ela oferecia. Este eufron é muitas vezes usado para designar alegria puramente secular e algumas vezes para designar a alegria da refeição festiva.
mas, ao mesmo tempo, pode também cobrir os fatos e processos da vida intelectual ou espiritual. Desta forma, este homem rico tem uma fórmula que é: Eufório produzir muitas coisas e Eufreino é gozar todos os aspectos da boa vida. Isso, então, não se preocupem com esse monte de palavrinhas aqui de origem grega, nenhum de nós domina o grego aqui, nós estamos aprendendo, né? O que é importante para nós aqui é entender que eufron designa um estado de autocontentamento, tem uma raiz nessas palavras que é o from, que foi traduzido como diafragma. Ora, gente, diafragma não é o músculo que sustenta os pulmões? E olha como eles utilizavam esse conceito, inclusive para falar sobre como sendo sede da atividade intelectual e espiritual. Então, qualquer pessoa que tivesse eufron, o que é eufron? Estado de autocontentamento. Possuía uma medida adicional da boa vida e de tudo que ela oferecia. Tá? Mas também podia ser utilizado para designar processos da vida intelectual ou espiritual. A mesma palavra, o eufron. Agora, gente, a questão aqui é a seguinte... Lembra que ele fala lá para a alma dele, né? Descansa, né? Descansa, come, bebe, diverte-se. Gente, quando... Eu só vou fazer um comentário aqui, Margareta, depois eu vou deixar você fazer suas colocações, porque entra essa questão do diafragma. Aliás, uma das coisas que ultimamente aqui na nossa região está muito difícil é conseguir encher plenamente os pulmões, tá, devido à secura da nossa região, né? Com o índice de umidade abaixo de 30%. Então, a gente tem que fazer um esforço imenso e até sentir dor no tórax, porque a gente não consegue encher plenamente os pulmões. A nossa respiração, ela é incompleta. Mas quando a gente consegue respirar plenamente, enchendo plenamente os pulmões, qual é a sensação? Não é de alívio? Não é isso, gente? Quando a gente consegue respirar, tanto é que existem algumas atividades que trabalham unicamente com a questão respiratória, inclusive no auxílio para auxiliar as pessoas ansiosas, a ansiedade, o controle da respiração, justamente para que ela encha plenamente os pulmões e aos poucos consiga trazer um equilíbrio mental. Porque, gente, o nosso corpo físico tem 3 horas para fazer a digestão, tem o batimento cardíaco que está certinho, tem a pressão arterial. Fisicamente, o nosso corpo físico tem um tempo certo para tudo. O único lugar que não tem tempo certo é na cabeça da gente. Concordam? Porque a mente está sempre a 1000 por hora. Às vezes a gente está com um pensamento tão acelerado que a gente não consegue falar o que a gente está pensando. A gente tropeça nas próprias palavras. Não é assim, gente? É. Então, olha só, olha a proposta dessas atividades que eu não sei nem o nome, mas que trabalham com a questão da respiração. É a única que a gente pode controlar de modo a encher plenamente os pulmões para que a mente desacelere e entre no ritmo normal do corpo, do organismo físico.
Por isso que ele fala para a alma dele, descansa. Porque eu estou respirando super tranquilo. E quando a gente está nervoso, a respiração não é plena. Quando a gente está ansioso, então, pior ainda. Não é, gente? Então, será que Jesus pensou em tudo isso e ensina hoje para a gente que uma das maneiras de desacelerar mentalmente, e não precisa de muito tempo, não. Basta 2 minutos, onde a gente consiga só respirar, inspira pelo nariz e solta pela boca. O exercício da respiração para desacelerar a atividade intelectual ou o pensamento acelerado, a ansiedade. Olha que coisa, gente. Mas pode falar, Margarete. Por isso que tem a questão aí do front, que é o diafragma. Quando a gente não respira direito, a gente está sempre cansado, né? Mas pode fazer seus comentários, Margarete. Engraçado, porque às vezes a gente pensa que as coisas não têm muita ligação com nada, né? Por que Nossa. ele está rodeando tanto isso, né? E mais uma vez, nós ocidentais, do É. 2000 Sempre antes, acelerado. depois sempre acelerados, outra cultura, a gente Sim. nunca ia pensar que ali a pegadinha da alma, porque ele disse alma, ali a alma se diverte, como você bem destacou, mas assim, ele estava, aquele rico, né, estava tranquilo. Sim. Ele estava ali, ele de corpo e alma tranquila, né? Uhum. Ele, como um ser completo, ele estava tranquilo, porque ele tinha o material. A gente sabe que o foco a lição da parábola, né? Não é essa, mas assim, se a gente for pensar, tudo isso que ele trouxe aí das traduções, das palavras que a gente não conhece, tem Uhum. toda uma ligação. E fica aí o trabalho para a gente, né? Usar Sim. mais o nosso front, pelo amor O de nosso front aí, né? Vamos usar o diafragma. Deus. E eu, front, é Autocondensamento. autocontentamento, ou seja, usar o nosso front plenamente, É. né, gente? Plenamente. É muito interessante isso. E eu não consigo me lembrar qual é a prática, não sei, não é tai chi, yoga, sei lá, meu Deus, que faz, que usa só a Todo tipo de prática da... meditação, Oi? todo tipo de meditação, né? As Meditação, isso. meditações em Tem a geral. questão da parte respiratória, que, aliás, gente, nós não damos importância nenhuma para a parte respiratória até a gente ter uma crise de asma ou bronquite. É, é. Porque, olha, de todos os órgãos, né, não pode ficar parado por muitos segundos, não é? Então, vamos lá. Só para Vamos, terminar, Margarete, só vamos. esse último parágrafo termina essa estrofe. Não é por acidente que o discurso feito para a nefesh, ou psique, Uhum. a pessoa total, se encerra com uma visão de eufron. Sugerimos o que pode ocorrer acima é um deliberado jogo de palavras. Para dentro dessa equação meticulosamente construída, insinua-se a trovejante voz de Deus. Isso, É que Deus fala com ele depois. fala com ele, isso, gente, assim, dessa parábola, essa estrofe é uma das minhas prediletas, justamente, é a minha predileta, justamente por causa desse jogo aqui de palavras, tendo como base justamente a questão da respiração, e como a gente anda
descuidado dessa questão, né, gente? Muito, muito descuidado, né? Então, vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? É importante a colocação da ordem das coisas, né, gente? Vamos voltar rapidinho lá na estrofe lá colocada aqui pelo autor. Ou seja, a alma pode ficar sossegada, porque, vejam, ele está se dirigindo à sua alma. Ou seja, já que eu estou plenamente provido de bens materiais, então, alma, não se preocupe, que não vai faltar nada para você. Essa é a colocação, certo, gente? Então, vamos adiante. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Então, agora, terminando a última estrofe da parábola, é também um texto assim, um pouquinho extenso, mas olha, gente, tem tanta coisa interessante aqui que vale a pena, e a gente daí deixa para fazer o encerramento do último provérbio na próxima semana. Eu vou dar uma espiadinha aqui, vou voltar no texto do Skype, porque olha, gente, eu não tenho colocado quem vai fazer a prece, quem vai fazer a leitura, porque o número de participantes, às vezes, ele tem diminuído um pouquinho, então eu vejo quem está participando aqui que possa fazer os seus comentários. Eu sei que a Celina já leu na semana passada. Rosana, você quer ler para a gente? Faz tempo que você não lê, pode ser? Pode ser sim, Maroísa. Então vamos lá. É comprido, viu, Rosana? Mas a gente vai lendo e comentando devagarzinho, viu? São 2 páginas. Tá certo. Estrofe 5. Bens deixados. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite a tua alma te será requerida. E o que preparaste, de quem será? O Novo Testamento tem 4 palavras que são traduzidas como louco. Elas são anoetos, sem mente, asófos, sem sabedoria, moros, louco débil mental, e afron, louco insensato. Olha o from de novo, gente. Tá vendo? O from aqui de novo, né? Então, vamos ler mais o próximo parágrafo aqui, olha. Tá. Plummer identifica as 2 últimas como muito mais fortes do que as 2 primeiras. Lucas usa a primeira e certamente conhecia todas as 4. Neste texto, ele escolheu afron. O prefixo a nega a palavra, como em português, moral e amoral. Desta forma, aqui este homem rico que acha que a sua eufório, abundância de bens, produzirá eufron, a boa vida. Na realidade, está afron, sem mente, espírito e emoções. A sua fórmula para a boa vida é estupidez crassa. Isso. Gente, vocês percebem o jogo de palavras que, no caso, o grego permite? Tudo está apoiado no tal do from, que é diafragma, que também era utilizado para representar a série do intelecto, a série da sabedoria, da espiritualidade. Né? Então, esse parágrafo que ele fala aqui, olha, aqui está este homem rico que acha que a sua eufóreo, ou seja, que a sua abundância de bens, produzirá eufron, ou seja, boa vida. Então, ele pode respirar sossegado.
mas na realidade ele está afrão, ou seja, é um louco insensato, ou seja, não tem juízo, não sabe o que está pensando, né? Lembrando, gente, Lucas era de origem grega, né? E outra coisinha também, nenhum dos evangelhos, aliás, o que se achou, né, o que foi encontrado dos evangelhos, está tudo em grego, porque aqueles que foram escritos originariamente em hebraico, foi tudo perdido, tá bom? Pode continuar, Rosana, e fazer seus comentários, viu? Tá. O verbo te será requerida. Em grego, é uma palavra comumente usada para o retorno de um empréstimo. A sua alma lhe fora dado por empréstimo, e agora o proprietário, Deus, quer que o empréstimo seja devolvido. No começo da parábola, notamos que os seus bens eram uma dádiva. Agora torna-se claro que a sua vida também não lhe pertencia. Isso, eu não sei se vocês se lembram que no comecinho da parábola, ou melhor, a parábola começa falando que ele já era rico, né? Que ele já tinha muitos bens, né? Mas agora que Deus vem fazer a cobrança da volta, nem a própria vida lhe pertencia, como nem a nossa, né, gente? A vida material, na verdade, tudo é doação divina, né? Então, vamos em Com frente. certeza. A todos Deus pertence, né? Sim, sim, É um empréstimo para a é um gente aqui. empréstimo. Se emprestou, vai ter uma hora que vai ter que devolver, Vai né? ter que devolver. A parábola dá a entender o decurso de um lapso de tempo entre a quarta e a quinta estrofes. A voz de Deus lhe fala como um trovão, presumivelmente depois que ele preparou os seus armazéns de segurança máxima. Assim, depois de ter chegado, ele se defronta com a crua realidade do mundo que ele criara com a sua riqueza. Rosana, quantos exemplos todos nós conhecemos de pessoas que construíram um verdadeiro império, materialmente falando, para depois desencarnar logo em seguida? Sim, com certeza. Não é? Quantos exemplos, né? Agora, será que a construção de todo aquele império trouxe felicidade realmente para aquela alma, né, para aquele espírito? Será que ele pôde realmente respirar sossegado? Né? Então, quando a gente fizer, na finalização da parábola, que a gente vai ver na semana que vem, a gente vai ver quanta coisa ainda tem por trás de tudo isso que a gente está lendo agora. Pode continuar, Rosana, porque agora ele vai contar uma historinha, ele vai... não, é mais para frente, pode continuar. Como observa Manson sucintamente, todavia o aguilhão das palavras usadas encontra-se não no anúncio de que esse homem precisa morrer, mas na pergunta que se segue e que mostra claramente a verdadeira pobreza de sua vida. Ele está só e sem amigos em meio à sua riqueza. É o que ele pergunta aqui, olha lá, ó. Vamos lembrar. E o que preparaste? De quem será? Não é? É isso. Espera um pouquinho. Como numa herança, né, Sim. Maruísa? Quer dizer, o pai ajunta tudo, aquela fortuna, tudo, e Uhum. depois os filhos, Passam o como resto diz, da vida brigando, né? Isso. brigando por uma coisa e também nem aproveita
com respeito àquilo que foi deixado, né? O Sim, emprestado pelo Pai, é, por Deus. isso. Mas, assim, o destaque maior para essa parábola é o que esse Manson diz. Mostra claramente a verdadeira pobreza da sua vida, porque ele não tinha nem pessoas para quem deixar. Porque Jesus não fala que ele tivesse amigos, família, ou que ele, mesmo que ele fosse uma pessoa sozinha, que ele fosse amigo de todos os seus vizinhos de aldeia. Não fala nada disso, passando para a gente essa percepção de que era uma pessoa totalmente só, né? Então, aí é que está a sua verdadeira pobreza, né? Ele não tinha mais ninguém. Então, vamos continuar. O ouvinte, leitor, já sabia disto. Agora vemos que é necessário soar a voz de Deus para penetrar o isolamento criado pelo próprio homem rico e confrontá-lo com uma arrepiante visão de si mesmo. Não existe nenhuma pergunta acusadora como: o que é que você fez pelos outros? Ou por que você deixou de ajudar os necessitados? Ou por que não se encontram próximos a você familiares ou amigos que seriam os receptores naturais da sua riqueza? Sem dúvida, ele construiu uma armadura impenetrável, preparada exatamente contra um ataque desses. Pelo contrário, Deus fala: veja o que você fez para si mesmo. Você planejou sozinho, construiu sozinho, divertiu-se sozinho e agora morre sozinho. Essa é a dura realidade para esse homem na parábola, Exatamente. né? Vejam que interessante, né? Porque Deus não fez nenhuma pergunta acusatória para ele. O que você fez pelos outros? Por que você deixou de ajudar os necessitados? Por que você não tem família, amigos que possam ser os herdeiros naturais da sua riqueza? Nada disso, né? Esse mal seria o menor. O pior mesmo é a consequência da fala. Claro que tudo é num sentido figurado, certo, gente? Claro que Deus não falou diretamente com o homem, é uma parábola. Mas o modo como Deus se dirige a ele, as palavras que ele utiliza. Veja o que você fez para si mesmo. Que felicidade é essa? Planejou sozinho, construiu sozinho, divertiu sozinho e agora morre sozinho. Tá dando um friozinho na barriga, gente? Tá dando um friozinho na barriga quando a gente pensa desse jeito? Ou quando a gente constata isso? Hum? Eu faço mesmo, eu não dou satisfação de nada para ninguém, né? Eu ganho, eu planejo, eu mesmo faço, eu vou onde eu quero, me divirto e boa. Agora, né, gente, tá na moda uma palavra, a palavra soletude. Não sei se vocês já ouviram, né? É aquele que gosta de ser sozinho. Então, ele vai no cinema com ele mesmo, ele vai num bar com ele mesmo, ele vai almoçar fora, jantar fora com ele mesmo. Ele assiste um filme, vai com ele mesmo, porque ele não faz conta da companhia de mais ninguém. A esse nome eles estão chamando hoje de soletude, não de solidão. Olha que coisa, né? Quer dizer, esse homem, então, ele vivia um processo aí de soletude, porque ele era muito feliz com ele mesmo e achava que não precisava de mais ninguém, né? Podem fazer seus comentários. Vamos lá, Rosana. Então, Maroísa, nesse trecho aqui que eu acabei de ler, né? Assim, Ah, você planejou sozinho, construiu sozinho. uhum, Então, até o Carl Jung falava, ah, já falava que a solidão, ela é assim, como que fala?
ela é assim, muito... a pessoa se acostuma com a solidão, Sim, certo? Ela sim, se acostuma, então ela acha que ela pode fazer tudo sozinha, ela não precisa de ninguém. E sim. aí, quando acontece uma situação dessa, né? Você Uhum, divertiu sozinho e agora morre sozinho, uhum. aí até a alma fala, tá vendo? Você não arrumou pessoas para dividir as coisas Sim, ou para apenas simplesmente compartilhar até a sim, sua felicidade, não é? é, Até a exato. felicidade da gente a gente tem que Tem que compartilhar. partilhar, exatamente. É. Então, há É essa isso. questão que Carl Jung fala, Que né, é que a pessoa, viciante, né? Ele né, que fala que a a solidão é solidão é viciante. viciante. Então, a palavra que é dada atualmente para isso é soletude. É, É diferente de solidão, é soletude. A pessoa se acostuma e gosta de ficar só e curte tudo sozinha, né? É preocupante. É uma questão é, bastante preocupante também. Pode exatamente. continuar, Rosana. A história não conta que o rico insensato não tinha família. Todo mundo tem família, até quem não quer. Essa é Pelo boa. contrário, até quem não quer tem família. Essa frase é muito boa. É. Pode continuar. Pelo contrário, o rico insensato não sabe quem vencerá a luta pelo poder depois que ele morrer. Ele não sabe quem finalmente ganhará o controle sobre toda a sua riqueza, cuidadosamente amealhada. Muir, É, Muir. Muir, Muir faz um relato dos últimos dias do famoso e fabuloso Harun al-Rashid, o mais ilustre e rico califa da história. Vale a pena a gente ler, por isso que vamos ver o que conta aqui. Viajando vagarosamente pela cordilheira de montanhas que penetra na Pérsia, um dia Harun chamou o seu médico de lado e, sozinho à sombra de uma árvore, abrindo um lenço de seda que cingia os seus quadris, expôs a fatal enfermidade que estava sofrendo às escondidas. Mas tenha cuidado, disse ele, para guardar segredo, porque os meus filhos, e ele os nomeou a todos e a seus guardiães, estão esperando a hora do meu falecimento, como você pode ver pelo cavalo de batalha que eles agora estão armando, aumentando desta forma a minha enfermidade. Há algo de tocante nessas palavras queixosas do grande monarca, agora sozinho no mundo, privado do apoio até daqueles que deviam correr para o seu lado nessa hora de fraqueza e necessidade. Rosana e todos os que acompanham os estudos, quantos casos a gente ouve falar? Igualzinho que acontece com esse rico califa, que Exatamente. os herdeiros só ficam esperando a hora de pôr a mão na herança. E aquele que construiu a herança, às vezes com muito sacrifício, e às vezes sem aproveitar e sem curtir, né, a própria alegria da família, acaba ficando sozinho. Né? Então, se foi citado isso de uma forma sutil na parábola, é porque naquela época de Jesus, aquilo já acontecia. E continua acontecendo, né? Vamos mais um pouquinho adiante. O mesmo quadro é pintado por Browning em seu poema O Bispo ordena que o seu túmulo seja na igreja de São Prached. De fato, a história e a literatura apresentam abundantes exemplos de verdade,
que a voz de Deus anuncia a esse homem rico e tolo. Qual é a sua reação? Não somos informados. Esta parábola também deixa o fim em suspenso. Torna-se evidente que uma parábola, por vezes, assume aspectos de enigma. Para onde se volta a mente desse homem rico? Qual é o conteúdo do seu próximo diálogo consigo mesmo? Será: rejeitei a comunidade da minha família, dos meus amigos que poderiam estar ao meu redor? Ou errei, a riqueza não propicia genuína segurança? Ou por que não ajudei outras pessoas quando pude? Ou será que se espera que o ouvinte leitor se lembre da discussão do Salmo 49, versículo 10? Isso. Essas perguntas, né, faz refletir bastante, né, até para a gente mesmo, né? Sim. O que nós estamos fazendo realmente, será que estamos sendo assim um mensageiros distraídos ou um mensageiros assim bem vigilante? É interessante ele colocar que essa parábola não tem fim, não tem um final, como a parábola do bom samaritano, como a parábola do amigo importuno, que tem começo, meio e fim. Ou seja, a história termina. Não, aí ficou em suspenso, né? Porque ninguém sabe depois da parábola o que o homem teria pensado. Daí cada um conclui conforme a sua própria situação individual. Não é? Então, pode continuar, Rosana, que está faltando só um pouquinho mesmo para a gente terminar esse trechinho. O estulto e o inepto precisam igualmente perecer e deixar as suas riquezas para os outros. Rosana, quando ele fala o autor do livro, será que se espera que o ouvinte ou o leitor se lembre da discussão do Salmo 49:10? Gente, quem estava ouvindo Jesus contar a parábola, é bem provável que tenha se lembrado, porque eles tinham um salmo de cor e salteado na cabeça. E esse salmo fala justamente sobre a questão da riqueza e do mau uso da riqueza. Então, devem ter lembrado quando Jesus cita esse finalzinho da parábola. Pode continuar, que falta só um bocadinho, ó. Se este for o caso, o Salmo 49 discute a incapacidade do homem rico de resgatar-se mediante a sua riqueza que deixa para trás. E esta é a direção que deve tomar a mente do ouvinte? Será esta parábola um comentário de Lucas 9, de 23 a 24? Depois a gente vê o que é isso. Depois a gente vê o que é esse Lucas 9. Tá. A parábola, por fim, não revela os seus segredos. O silêncio do homem rico deixa por conta de cada leitor ouvinte a tarefa de responder com a sua própria alma. A passagem termina com um segundo provérbio, que agora precisa ser examinado. Isso, que vai ficar para a semana que vem, né? Gente, olha, assim, o autor do livro, ele, como a gente já comentou, ele viveu por 20 anos nessas pequenas aldeias do Oriente Médio, para descobrir, né, para conhecer os costumes, e muitos dos costumes eram os mesmos de 2000 anos, continuam sendo os mesmos de 2000 anos. Então, essa questão do Salmo 49, se for o caso, né, de ele dizer assim, puxa vida, eu podia ter usado melhor toda essa fortuna, porque é isso que o Salmo 49 discute.
Olha lá, a incapacidade de um homem rico de resgatar-se mediante a sua riqueza, porque foi um bem que Deus outorgou, entregou aos seus cuidados. E ele poderia ter se redimido, espiritualmente falando, se tivesse utilizado a sua riqueza para ajudar o próximo, mesmo que fosse o próximo somente a sua família, parentes ou os seus companheiros, os seus ali vizinhos de aldeia. Ou seja, os bens, aqui a gente já vai tirando muita lição, né, gente? Os bens que Deus nos concede devem ser utilizados para a nossa redenção espiritual. Gente, nós vamos terminar aqui, que está em cima da hora, e para o segundo provérbio vai ter também um monte de coisas. E vejam que linda, quantos ensinamentos, né, por trás dessas duas últimas estrofes da parábola, tá bom? Eu vou sair daqui. Mais algum comentário? Rosana, alguém quer fazer mais algum comentário a respeito do que nós lemos? Então, obrigada pela leitura também, viu, Rosana? Eu volto. Agradeço, Maruísa. Eu volto aqui. E, bem, depois de tantas lições e tantos comentários, eu espero que a gente consiga terminar a noite respirando calmamente, muito calmamente. Deoclésia, você consegue fazer a prece de encerramento para nós? Faço sim, Malu. Vamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que há todo poder e bondade em nos proporcionar esse momento de aprendizado, de muito aprendizado, e que possamos tirar dessa lição para nosso proveito, para nossa alma, para o nosso corpo, lembrando do nosso diafragma, da nossa respiração, que nos acalma e nos leva a bons pensamentos, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Espero que todos passem uma boa noite, que Deus os proteja e que os anjos guardem a noite de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom restinho de domingo e uma excelente semana. E até terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.